A ansiedade aumenta entre os torcedores do Fluminense porque nesta terça-feira tem bola rolando pela Taça Libertadores da América, Fluminense The Strongest no Maracanã, e a torcida tricolor recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. Eu vou explicar tudo pra você a partir de agora, só aguardar depois da vinheta. Vamos lá! Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, agradeço a sua amizade também. Este é o canal Ligados no Flu e para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Já vou logo pedindo, se você não me conhece, para você fazer a sua inscrição no nosso canal, deixar também o seu like, deixar o seu comentário, me diga o nome da cidade, de onde você nos acompanha. Daqui a pouco vou mandar abraços para a galera que deixa o nome da cidade, de onde nos acompanha. Primeiro vamos às notícias do Fluminense, o Fluminense que enfrenta o The Strongest da Bolívia nesta terça-feira, 7 da noite no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores da América, jogo que vale a liderança da chave, hein? Fluminense e The Strongest venceram na estreia. Fluminense venceu o Sporting Cristal lá em Lima, no Peru, o The Strongest venceu em casa, na altitude de La Paz, e agora joga contra o Fluminense no Maracanã, Maracanã que vai receber um grande público. Mais de 48 mil ingressos foram vendidos até agora de forma antecipada para esse jogo. Eu vi na internet muita gente reclamando, né, que o público era pequeno, que 48 mil era pouco, que cabia mais. Gente, calma. A gente tem que lembrar que desde que o Fluminense disputou pela primeira vez a Libertadores em 1971, esse já é o melhor público do Fluminense em uma estreia de Libertadores no Maracanã, jogando em casa. Jogando em casa, esse já é o melhor público do Fluminense na Libertadores em jogos de estreia, né? Jogando em casa diante do seu torcedor. E tem outro detalhe, a gente ainda tem até amanhã para venda de ingressos. Vou explicar agora sobre como funciona essa venda de ingressos. Regulamento da Conmebol diz o seguinte, que não teremos venda na bilheteria do Maracanã no dia do jogo. Então amanhã não adianta ir para a bilheteria do Maracanã porque não vai ter venda de ingressos. No Maracanã apenas o torcedor vai poder fazer a retirada do ingresso que acontece até o final do primeiro tempo. E essa retirada do ingresso ela vale para aqueles torcedores que não são sócios. As vendas pela internet elas acontecem normalmente também nas lojas do clube. Até amanhã, às 3 da tarde, nós teremos as vendas pela internet encerradas e nas lojas as vendas se encerram às 5 horas da tarde. Esse número de 48 mil ingressos vendidos de forma antecipada, que foi inclusive divulgado pelo jornalista Vitor Lessa, do canal do Lessa, esse número não inclui, eu acredito, né, não inclui as gratuidades, né? Então esse número de torcedores vai aumentar. Eu estou imaginando aí, supondo aí um público na casa de 55, 56 mil presentes nessa partida de estreia do Fluminense em casa na Libertadores da América 2023. O Fluminense já estreou, só que o jogo foi fora de casa, dentro de casa, diante do seu torcedor. Isso não acontece há 15 anos no Maracanã. Nas últimas vezes que o Fluminense disputou a Libertadores desde 2008, ou ele jogou no Engenhão, ou ele jogou em São Januário, mas não jogou no Maracanã diante do seu torcedor. Em 2001, enfrentou o River Plate no Maracanã, mas não tinha torcida por causa da Covid. Então é muito importante que o torcedor compareça, faça a sua parte para empurrar o Fluminense, porque essa vitória, gente, ela é fundamental para a classificação do Fluminense para a segunda fase. O Fluminense não pode deixar pontos amanhã no Maracanã. E o torcedor vai funcionar como uma altitude para o Fluminense. A altitude que o Fluminense vai enfrentar lá em La Paz, essa é uma espécie de altitude também que o The Strongest vai enfrentar no Maracanã. Porque a pressão da torcida do Fluminense pode funcionar, né, a favor do Fluminense contra o The Strongest. Então é importante que o torcedor vá, cante do primeiro ao último minuto e faça a sua parte para empurrar o Fluminense. Antes da gente continuar falando de Libertadores da América, queria mandar um abraço aqui, ó, pra galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. Abraço pro Vanderlei da Mata, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o João Neto em Juazeiro, na Bahia, o Kleber Brum nos assiste em Queimados, no Rio de Janeiro. Muitos torcedores de Queimados nos acompanham aqui no canal Ligados no Flu.
o Fernando Santos, de São João de Meriti, o Didier Pacheco, de Brasília, no Distrito Federal, a Jurema Maria e o esposo dela, o Augusto, que moram em Mercês, na Zona da Mata de Minas, pertinho ali de Ubá, perto de Rio Pomba, e também o Francisco Sampaio, de Ananindeua, no Pará. Um grande abraço a todos os tricolores que acompanham o canal Ligados no Flu. O técnico do The Strongest deu uma entrevista nessa segunda-feira falando sobre a expectativa da partida contra o Fluminense. E o Ismael Rescalvo, que é o treinador do time boliviano, disse o seguinte, olha só, foram perguntar para ele sobre a possibilidade, né, de enfrentar um grande time, o Fluminense, que está muito bem na temporada, foi campeão carioca, estreou bem na Copa do Brasil, estreou bem na Libertadores. Fizeram essa pergunta para ele, né, se ele tinha algum tipo de receio de enfrentar um grande adversário. Ele disse o seguinte, a mesma pergunta me fizeram semana passada. O River Plate não tinha perdido nenhum jogo e também sem levar gols em março. E tudo parecia indicar que seríamos mais uma vítima. Mostramos personalidade e capacidade para superar um rival muito forte. E amanhã não vai ser diferente. Ou seja, o técnico, o Ismael Rescalvo, dizendo assim, olha, contra o River, já me disseram que o River era favorito, que o River vinha de não sei quantas vitórias, que não tinha tomado gol, e a gente foi lá e ganhou, né? Só que ele só esqueceu de dizer que o jogo contra o River foi na altitude de La Paz. Faz muita diferença, faz toda a diferença, né? O jogo amanhã é no Maracanã, é a nível do mar. Então, a história eu acho que vai ser bem diferente pro The Strongest. A gente viu isso naquela final da Libertadores contra a LDU. Lá no Morro, a LDU jogava de um jeito, fora de casa, né? A história era bem diferente. Bom, o Ismael Rescalvo, ele defende, né, que ele tem uma invencibilidade aí no comando do The Strongest. Ele assumiu o time em dezembro, no dia 8 de dezembro. De lá pra cá, o The Strongest jogou 9 partidas, venceu 7 e empatou 2 vezes. Só que a gente tem que lembrar que dessas 9 partidas, esses 9 jogos, apenas um foi pela Libertadores. Os outros todos foram pelo campeonato boliviano, que, vamos combinar, não é um campeonato muito forte. Pelo contrário. Então o nível do futebol colombiano ainda não é um nível de campeonato brasileiro, de campeonato argentino. É um nível um pouco abaixo. De qualquer forma, ele está invicto e venceu o River Plate. E para vocês terem uma ideia da diferença de partidas disputadas, o Fluminense disputou o dobro de jogos que o The Strongest até agora na temporada. O Fluminense já fez 18 partidas até agora, com 13 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Então, enquanto o The Strongest jogou 9 vezes, o Fluminense jogou 18. O técnico da equipe boliviana ainda disse o seguinte, olha só, o time está se dando conta de que pode competir em qualquer circunstância e contra qualquer rival. E isso é muito importante para dar um passo adiante. A vitória sobre o River nos dá muito ânimo para a pressão desse jogo. Ou seja, ele diz que o time está vindo muito confiante, com a postura de que pode sair do Maracanã vitorioso, ou de que pode conquistar pelo menos um empate diante do Fluminense, mas a gente sabe também que o jogo ele vai se definir, eu acho que nos primeiros minutos. Se o Fluminense já no início imprimir o mesmo ritmo, por exemplo, que ele imprimiu contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda no segundo jogo da semifinal, contra o Paysandu semana passada na Copa do Brasil, dificilmente o The Strongest vai resistir à pressão do Fluminense, porque o Fluminense está num momento iluminado com o Germancano, John Arias, Ganso, o Keno, enfim, e ainda tem o Lelê, tem o John Kennedy para entrar. Então eu acho que se o Fluminense entrar com o mesmo ritmo, com a mesma pegada desses jogos que eu citei, dificilmente o The Strongest vai conseguir alguma coisa no Maracanã. E o técnico Fernando Diniz realizou nesta segunda-feira o último treino da equipe para esse jogo contra o The Strongest. A boa notícia que trouxe o GE. Globo é de que o Alexander treinou normalmente. O Alexander ele saiu durante o jogo contra o América, no Independência no sábado, saiu sentindo dores, porém
ele treinou hoje e deve ser confirmado na equipe titular para essa partida contra a equipe do The Strongest. O John Arias, que de acordo com o Fernando Diniz, sentiu um incômodo no treino de sexta-feira e não jogou contra o América, treinou também normalmente, inclusive o Fluminense divulgou fotos em suas redes sociais onde aparece o John Arias treinando e sorrindo, normalmente também não será problema para esse jogo. Com isso, o Fluminense deve ir a campo então com o Fábio, Samuel, Nino, Felipe Melo e Marcelo, os dois voltam ao time, André, Alexander e o Ganso, Keno, que também retorna ao time, Arias também retornando, e o nosso artilheiro, o Germancano, que já tem 19 gols na temporada até agora, uma máquina de fazer gols, o Germancano. E hoje a gente tem uma novidade aqui no canal, eu convidei um amigo tricolor para fazer um comentário, para dar a opinião dele sobre esse jogo contra o The Strongest. Vamos ouvir então o que disse o Júnior, morador de Muriaé, na zona da Mata de Minas Gerais, sobre essa partida pela Libertadores da América. Fala aí, Júnior! Meu amigo Rodrigo Dias, estou passando aqui primeiramente para te parabenizar pelo seu excelente trabalho aí no canal Ligados no Flu e para comentar um pouquinho aí a respeito do grande jogo da Libertadores amanhã do Fluminense contra o The Strongest da Bolívia. Queria falar que o otimismo é muito grande, se Deus quiser amanhã eu serei mais um louco da cabeça lá no Maracanã. E amanhã, Rodrigo, o Fluminense tem que continuar jogando aquele futebol que a gente tem acompanhado aí, dando muita alegria aos tricolores, mas com as sandálias da humildade. Futebol a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, mas eu estou muito confiante amanhã em mais uma grande atuação do Fluminense. Meu palpite é Fluminense 3-0. A gente sabe que esses times bolivianos, principalmente os que jogam na altitude, eles jogam muito bem na Bolívia, na altitude, mas em condições normais eles têm mais dificuldade. Me parece que o The Strongest chegou ao Brasil aí com 2 desfalques, 2 meias, parece que os 2 mais habilidosos da equipe. Isso dá ainda mais favoritismo ao nosso Fluminense Futebol Clube. Mas o futebol é coisa séria, eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai fazer um grande trabalho amanhã no vestiário, vai escalar bem, e sem contar que o momento é muito bom. Nós temos ainda provavelmente no banco o Lima, o John Kennedy e o Lelê, e amanhã, se Deus quiser, mais uma vitória do Fluminense. Vitória Fluminense! Um abraço, Rodrigo, parabéns! Um grande abraço então ao Júnior, saudações tricolores para todos os torcedores do Fluminense de Muriaé e também da Zona da Mata em Minas Gerais, torcida do Fluminense muito grande no interior de Minas. Obrigado então ao Júnior, obrigado a você que nos acompanhou até agora, um grande abraço a todos e até a próxima!